Boa noite, senhores. Boa noite. Beleza. Nós vamos fazer um trabalho muito bonito aqui hoje, de muito interesse para quem atua na área de gestão. Quem é que atua na área de gestão? Levanta a mão, por favor. Ao público certo, então. Que a gente está fazendo aqui no nosso fórum de empreendedorismo, né? Que é uma atividade cultural promovida tanto pelo ENIAC como pela incubadora de Guarulhos. Nós vamos fazer hoje um fórum sobre a qualidade, né? Então é muito interessante que vocês se enturmem, ouçam bastante as palestras. Tem um momento que a gente vai fazer um momento de conversar, de tirar dúvida e tudo. E eu pedi a palavra para o Nilson, que é o presidente da incubadora, inclusive para no início eu passar um pouquinho da experiência que a gente teve aqui na escola, na faculdade, ao longo desses 25 anos de vida que a gente tem aqui em Guarulhos, para mostrar para vocês como que a qualidade bem empregada pode nos ajudar, não só na nossa vida profissional, como também na nossa vida pessoal, tá certo? Então, eles vão fazer palestras, eles vão falar de coisas mais técnicas. Aqui nós temos a equipe de professores, vocês são professores de gestão, né? Vocês trabalham sobre essa linha também. Tá? Então, temos até um corintiano aqui. Cara, qual é o teu nome? Rafael. Trabalha onde? Trabalha numa distribuidora de Danone, da Danone. A Danone, a gestão da Danone é por departamentos ou é por processos? Você trabalha onde lá? Numa distribuidora. Essa distribuidora onde você trabalha, ela faz a gestão por processos ou por departamentos? Você trabalha aonde? Faz o quê? Ele trabalha na administração, né? Então ele fala contas a pagar, contas a receber, né? Que mais? Protesto, né? Fornecedor, estoque, quer dizer, você faz uma meio que geral lá, tá certo? Tá. E a outra é uma distribuidora, então ela pega a produção da Danone de um ponto e leva para vários pontos, distribuir. Tem muita logística lá no meio? Deve ter uma logística maluca lá. Legal, né? Tem mais algum corintiano aqui? Não deve ter? Tem algum corintiano? Tem? Não. Tem corintiana? Mulher corintiana? Tem alguma? Você lá trabalha com o que, filha? Além de ser corintiana roxa. Não tem mais uma queira dessa? Ela é corintiana roxa e trabalha na prefeitura. Tem medo do microfone. Então, você trabalha na prefeitura em que departamento? Trabalha na Pro Guaru. O que você faz lá? Ela é Extra IG. Ela tem uma classe ASG. Ela tem uma classificação lá, que a tradução é Auxiliar de Serviços Gerais. Auxiliar de Serviços Gerais, tá certo? Então, naturalmente, lá na Pro Guaru, eles devem trabalhar por departamento, né? Com todas as funções, as burocracias, aquele esquema todo, né? Prefeitura. Ela tem lá uma letra, um código que define a função, né, dela, tá certo? Tudo bem. Tem alguém aqui que trabalha em alguma empresa que é gerida por processo e não por departamentos? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem alguém que estuda aí no ENIAC, que trabalha no ENIAC aqui? Tem? Tem alguém que trabalha no ENIAC? Você lá, trabalha? Levanta a mão então. Aliás. Tá certo. Muito bem. Então, o ENIAC, quando ele nasceu, ele trabalhou com qualquer empresa, por departamento. Então você cria o departamento administrativo,
o departamento acadêmico, a secretaria, você trabalha com a portaria, você trabalha com a expedição, com contas a pagar, com contas a receber, o RH, tudo separadinho, tá? Cada um desses departamentos tem uma função na empresa, né? E eles integrados devem resolver todo o problema da empresa, né? Quando a gente começa a trabalhar por processo, acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Vocês, a maior parte de vocês, devem trabalhar em empresas com departamento. E no departamento tem um chefe, não tem? Dá para contrariar o chefe? Não. Dá para contrariar o supervisor? Pior ainda. Dá para contrariar o gerente sênior? Melhor não, né? Tá certo? Né? E dá para contrariar o diretor? Nem se fala, só pelas costas, né? Todo mundo fala que ele não serve para nada, mas na hora que ele aparece lá, todo mundo diz: pô, legal, é isso que está fazendo, bacana e tal. Certo? Então, essa estrutura verticalizada, de cima para baixo, sempre existiu no mundo, né? Tem um diretor, depois tem um gerente, tem um chefe, tem nós, para fazer tudo e tomar conta de tudo, né? E dizer amém. Ela está acabando dentro do mundo, né? E essa solução que a gente traz para trabalhar para o processo, ela cria uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos montar um processo para atender o cliente, para atender o aluno, tá? Então o objetivo daquele processo é atender o aluno. Nós inventamos aqui uma coisa chamada Tutel. Tá, o Tutel. Vocês já usaram o serviço do Tutel. Então tá lá, tem uma coisa chamada Tutel. Então o aluno vem pelo Tutel e faz um pedido, ele faz uma reclamação, ele faz alguma requisição por aquele serviço. O que acaba acontecendo? Independente de em que área for esse serviço, se vai atuar com o gerente, se vai atuar com o diretor, se vai atuar com o professor, se vai atuar com 3 departamentos para resolver o problema do aluno, o Tutel ele tem o quê? Por trabalhar com um processo de atendimento ao aluno, ele tem uma possibilidade de ir até o fim para tentar resolver o problema do aluno. Dá para ver a diferença? Se fosse num processo normal, a secretária chega e fala: não, acabou o problema. Eu não vou atender isso agora. Põe embaixo da fila, deixa para lá, né? Aquelas coisas que acabam acontecendo no mundo antigo, principalmente, né? E, neste caso, a pessoa, quando a empresa trabalha por processo, ela tem uma condição única, né, de dar uma autoridade para aquela pessoa que cuida do processo. E essa pessoa não precisa ser um gerente, ele não precisa ser um diretor, ele pode até ser um diretor ou um gerente, mas ele não precisa ser uma pessoa graduada na empresa, né? Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente consegue conceder mais qualidade quando trabalha no processo, porque essa briga de autoridade, ela fica menos influente. Quem é que está influenciando mais? O processo que vale mais. Qual é o processo hoje em dia que vale em todas as instituições, em todos os lugares? Quem é que ganha uma força muito grande hoje, vocês sabem disso? É o cliente, né? Antigamente, lá no século passado, o cliente, gente, era uma palhaçada. Você comprava uma televisão que não funcionava, você ia lá reclamar: ó, a TV não funciona. Sabe o que ele falava pra gente? Puta, como você é azarado, hein, cara? Compra outra. Era assim. Era assim. Eu me lembro de uma televisão que meu pai tinha, que a gente tinha que ficar batendo na televisão para ela funcionar. Ele falava: pai, mas essa televisão... eu já fui lá 4 vezes, eles falaram que é assim mesmo. Tem que bater. Tá certo, gente? Deu para entender esse paralelo que tentei fazer? Deu mesmo? Então, a partir de agora, a gente pode começar a falar um pouquinho mais em qualidade. Porque eles vão fazer, o Sérgio Domingues, por exemplo, que é o consultor da qualidade, ele vai falar